Meus amigos, boa tarde. 6 de abril de 2025, agradecemos a presença de cada um de vocês que deixaram o conforto dos seus lares para estarem numa tarde de estudos. Seminário Obsessão sob Contrato, deve ser a terceira ou quarta edição que fazemos, mas essa trará elementos diferentes e inovadores em relação aos demais. Estudando a obra. É importante sabermos que esse livro ele foi escrito 5 anos antes de ser publicado. Então, entre 2012 e 2013, ele foi escrito. Ele foi escrito por psicografia indireta, o que nós vamos detalhar mais no decorrer do seminário. A Chiado Books é uma editora portuguesa, foi quem acolheu a nossa obra, e todas as vendas dos livros é revertida para o Grupo Espírita Francisco de Assis, exatamente esse grupo onde estamos nesse momento. Das grandes dicotomias do mundo, nós gostaríamos de destacar que temos o espiritualismo e o materialismo, ou seja, aqueles que acreditam no espírito, na alma, entendendo o contexto que é dado pela doutrina espírita, e do materialismo, ou seja, aqueles que só acreditam no que é material. Podemos dizer, de forma direta, que se divide o mundo em duas partes: os que creem e os que não creem. Aqueles que não creem são exatamente materialistas, e os que creem somos todos espiritualistas. Temos também duas expressões que no meio espírita não temos o hábito de escutar, que é o teísmo e o deísmo. Qual é a diferença entre teísmo e deísmo? Apenas para que vocês leiam, tenham acesso à informação, mas eu já vou lhes dizer. No teísmo é o que pensam todos aqueles espiritualistas que acreditam que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, e que Ele pode mexer no nosso destino, aquele que interfere, aquele que pode mudar até as leis se for necessário. No deísmo não. No deísmo nós sabemos que Deus criou uma sequência de leis, o que nós chamamos e entendemos como leis divinas, e isso é importante. Ele não mexe nessas leis. Isso está muito alinhado com o que pensa o Espiritismo e o Espiritismo dentro do espiritualismo. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, já que estamos no começo, sobre esse assunto? Eu vou até voltar: espiritualismo e materialismo, teísmo e deísmo. Alguma coisa não ficou elucidada nesses dois pontos iniciais? Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Vou fazer então uma pergunta. O Jefa é teísta ou é deísta? Quem pode me responder? Você pegou a gente porque ele estava prestando atenção. Somos espiritualistas ou materialistas? Espiritualistas. Como espiritualistas, somos teístas ou deístas? Vamos ler novamente o conceito? O teísmo e o deísmo compartilham a crença em Deus, mas divergem na natureza dessa crença. O teísmo, derivado do grego theos e do latim Deus, postula um Deus onisciente, onipresente e onipotente, que intervém no universo e nas vidas humanas. Ou seja, quem é teísta acredita que Deus intervém. Já o deísmo, também originado de Deus, defende a existência de uma inteligência superior que criou o universo, mas que não interfere nele após a criação. É justamente esse o pensamento do Jefa, do espiritismo, do espiritualismo que praticamos aqui. As leis divinas estão fixas. Deus não vai nos defender delas. Ele criou um código de leis e colocou: está aí, agora sigam. A partir do momento que nós interferimos na lei, fazemos algo contra a lei, nós vamos pagar uma pena. A diferença entre o espiritualismo espírita e os demais espiritualismos é que nós acreditamos na misericórdia divina e que nada é eterno.
Se é um gozo, se é uma alegria, um dia ele vai acabar. Se é uma dor, uma doença, um sofrimento, um dia também vai acabar. Podemos colocar nesse aspecto, nessa circunstância de pensamento, os nossos irmãos que infelizmente se suicidaram. Para os espiritualistas das outras religiões, se diz que vão morrer, vão passar a eternidade no fogo do inferno. Nós, espíritas e espiritualistas, sabemos que isso não acontece. Há uma pena, há um período, um prazo de cumprimento. Quando isso acabar, ele poderá ser resgatado e encaminhado para uma colônia espiritual. Então vamos lá. Teísmo é quando Deus é onipotente, onipresente, onisciente e ele intervém no universo. Deísmo é quando ele é onipotente, onisciente e onipresente, mas ele não intervém nas leis que ele criou. Ficou claro agora? Tá. Não temos pressa para dar continuidade. Temos que explicar muito bem. E depois vamos, sempre que alguém tiver alguma pergunta para fazer, levanta o braço e eu interrompo para ouvir. Isso aí que o intervém não intervém. Exatamente. Exatamente. Sem crítica nenhuma, mas posicionando, podemos dizer que os teístas são os católicos e protestantes, para não citar outras nomenclaturas, e os deístas são os espíritas. Só que o detalhe, católicos e protestantes e espíritas somos espiritualistas, não somos materialistas. E dentro do espiritualismo, nos dividimos entre teístas e deístas. A maçonaria é teísta ou é deísta? Deísta. Deísta. Chama-se espiritualismo o conjunto de todas as doutrinas comuns a esse princípio da realidade espiritual, dentre as quais destacam-se diversas correntes, tais como espiritualismo moderno, espiritualismo racional, filosófico e espiritismo. Seus adeptos são chamados espiritualistas. Por quê? Porque acreditam na existência de um espírito para além da matéria. Como vivência prática, estilo de vida, direcionamento dos valores e do sentido da vida. É sinônimo de espiritualidade. Exemplo, o espiritualismo faz bem à saúde física e mental. Entenda-se espiritualismo ou espiritualidade não só como a crença no espírito superior como os espíritos entendemos, mas sim como tudo aquilo que diz respeito ao espírito, à vida após a morte. Mesmo os católicos, os protestantes, eles acreditam sim na vida após a morte. Só que eles têm uma ideia de que essa vida após a morte será ficar sentado ou dormindo esperando o juízo final. E nós não. Nós acreditamos que após a morte desse corpo, o espírito sobrevive e continuaremos a viver. Teremos um hiato, um intervalo entre uma encarnação e outra, que estará entre a queda, se formos para o umbral, o resgate, a permanência na colônia e, subsequentemente, a nova encarnação. Naquele livro fala justamente sobre isso aí, né? A morte, que você vai para a colônia, que é aquela que tem na colônia de readaptação. Reestudo para voltarmos. Por que é necessário irmos para uma colônia? Porque somente nas colônias, daqui a pouco eu vou explicar melhor qual é a diferença da colônia, do chão que nós estamos pisando e do que é umbral. Não deixam passar por isso, sem explicar. Tá? Então, o grande ponto é que precisamos ir para a colônia para nos refazermos, estudarmos e voltarmos aptos para uma nova vida. Há quem imagine, os espíritos acreditam na reencarnação, então sempre podem protelar, deixar para depois qualquer acerto que precisam fazer. Não. Devemos acertar o quanto antes os hábitos, as coisas a serem feitas aqui e agora. E deixar o menor índice de impossibilidades ou de tarefas não cumpridas para o futuro. Porque eu tenho outra vida? Não se trata de postergar. Não existe isso quando se fala em espiritismo e espiritualismo. Tá? O que é o espiritismo? É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores
contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Como podem ver, são 5 livros. É um Pentateuco também. Cada um desses vai versar sobre uma necessidade. E nós vamos ver depois a sequência em que eles foram publicados. Até aqui, está entendido o que é espiritualismo e espiritismo? Depois eu volto para esse assunto, tá? O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Essa informação foi dada por Kardec no livro que é o Espiritismo, tá? Detalhe, o espiritismo não é só uma ciência, é uma filosofia e é uma religião também. Nessa parte ele colocou, posicionando como uma ciência. Por quê? Porque como ciência, os fatos podem ser repetidos e provados. Não, mas o Divaldo entende sim, o Divaldo é um kardecista, ele entende sim que o espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Quando ele chama de doutrina, ele quer posicionar também como uma religião, ou seja, como um aspecto de educação moral. Mas ele não desconsidera que é uma ciência, uma filosofia e uma religião, não. Podem perguntar a qualquer momento. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Nós vamos mostrar agora um ponto. Você já deve ter escutado muito as pessoas dizendo: eu sou espírita cristão. Alguém já ouviu essa expressão? Quantos já escutaram? 1, 2, 3, 5, tá. Por que se dizem espíritas cristãos? A Umbanda é espiritualista. Mas a Umbanda, isso aqui é esclarecimento, isso aqui não é preconceito. Até porque nós somos espiritualistas. A Umbanda não reconhece as escrituras sagradas, mas isso não quer dizer que não reconheça que existe um Deus e a verdade, a necessidade, a luz do Cristo, não. Mas ela não é cristã. Por quê? Porque ela não segue o Evangelho. Isso é muito natural. Se não segue o Evangelho, não é cristão. E não é porque não é cristão que não é de Deus. Isso é uma visão católica ou protestante, onde eles acham que Jesus é Deus. E para nós espíritas, espiritualistas, ou espiritualistas espíritas, né, nós entendemos que Jesus é o governador da terra, mas ele não é Deus. Ele é um co-criador. Deus é algo muito maior. Para que vocês tenham uma ideia, cada planeta tem seu Cristo. O Cristo de Júpiter e Saturno são muito mais evoluídos do que o Cristo da Terra, do que o nosso Jesus aqui, Jesus de Nazaré. Agora me digam como é que vocês me explicam algo mais desenvolvido, algo superior a Jesus Cristo e abaixo de Deus. Não dá para a gente imaginar isso. Cristo é universal, né? Não existe. Só quem conhece o Cristo se salva. Tudo bem que é o que há de mais moderno, né? O mais evoluído, não mais atual, porque o islamismo veio depois do cristianismo. E nós vamos lembrar que eles, do Islã, se dizem também seguidores do Consolador Prometido. E o que é o Consolador Prometido? Para a doutrina espírita, é a doutrina espírita. Para os católicos e protestantes, é o Evangelho. E para os islãs, do islamismo, é justamente o islamismo. Então, cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha. A quem pertence a verdade? A quem crê. E quem crê ao seu modo. Tá? O que é o GEF? O GEF é um grupo espírita? Sim.
nós somos espíritas, porque estamos dentro do contexto do espiritualismo. Eu geralmente falo que o Jeffa é um grupo espiritualista, porque sabemos que existe a vida além da matéria e entendemos, os senhores que estão presentes aqui, nós temos aqui imagens do Dom Expedito Lopes, Padre Cícero, Frei Rogério, Frei Luiz, Frei Fabiano de Cristo, Escrava Anastácia, Santa Bárbara, Santo Antônio, São Jorge. Qual é esse do teu lado aí, ó? São Jerônimo, São Lázaro, quem mais? São Roque, né, Pedro? Aqui no corredor nós temos fotos de crianças que é da Falange Cosme Damião. Lá no corredor de acesso à sala de cura nós temos os médicos. Então nós somos espiritualistas porque acreditamos que o bem está em mais de uma pessoa, mas que segue uma luz. E por que nós somos um grupo espírita? Porque acreditamos também na codificação de Kardec. Mas nosso pensamento é universal. O bem está em tudo, ou pode estar em tudo. Do mesmo jeito que há um pouco de mal, ou do mal em cada um dos seres humanos, cada um de nós. O objetivo do Jeffa é formar o pensamento sobre uma espiritualidade, repito, espiritualista, e trabalhar a cura e a desobsessão. Nós não somos um grupo de estudos, nós somos um grupo de trabalhos na cura e na desobsessão. Entenda-se cura como um processo, não passe de mágica, tá? Pergunta 159 do Livro dos Espíritos. Tipo de mediunidade. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, a partir do momento que nascemos, Kardec nos diz que somos médiuns. A curiosidade é que Kardec democratizou, literalmente, a mediunidade. No Velho Testamento, somente algumas pessoas eram consideradas médiuns, mas chamadas profetas. Nós vamos ver em seguida também. Com o advento do Livro dos Espíritos, se entendeu que todos nós somos médiuns. Nem todos nós temos uma mediunidade ostensiva. Nem todo mundo é médium em corporação. Nem todo mundo é médium vidente ou audiente. Mas todos somos médiuns. Médiuns de que tipo? De intuição, de cura, principalmente de cura e de intuição, tá? Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Por mais simples que seja a mediunidade, alguém já teve, eu tenho impressão que eu já vi isso acontecer. Alguém tem uma intuição. E quantas vezes a intuição não salva as pessoas? Temos os médiuns rezadores. Mas quem é que não acredita que através de uma prece você não possa ajudar alguém de alguma forma? Então somos todos médiuns, mesmo que de modo rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Aí ele já faz uma ressalva. Dentro de um conceito abrangente que ele deu, ele diz que mediunidade se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade. Há uma certa contradição nessa fala, mas nós vamos entender. Ele passa a posicionar quem tem mediunidade desde o rústico, o rudimentar, até aqueles que têm uma mediunidade ostensiva, e não apenas os que têm mediunidade ostensiva, tá? Por efeitos patentes, certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Então, no grupo de 122 pessoas que nós temos no Jeffa, ninguém tem uma mediunidade igual ao outro. É uma coisa patente, mas não é uma regra. Para ser médium tem que ter esse tipo de mediunidade, tem que ter esse nível. Inclusive as pessoas dizem, fulano é muito médium, tem uma grande mediunidade. Mediunidade não é grande, não é volumosa, não é pesada na forma com que se fala. Mediunidade é pesada de se conduzir
porque é uma missão. Se eu perguntasse nesse exato momento, quantas pessoas aqui presentes sentem perturbações espirituais, de algum modo, todos levantariam a mão. Isso quer dizer o quê? Que nós não temos saúde mental? Não, de forma alguma. Isso mostra que saúde mental e mediunidade se chocam, se tocam várias vezes. Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso continuar então? Nós vamos falar um pouco sobre psicografia, porque o livro foi psicografado por intuição, ou seja, por psicografia indireta. Então nós temos a psicografia direta ou a indireta. Se ela é direta, ela é mecânica ou semimecânica. Vamos explicar isso. Na mecânica eu gosto sempre de dar esse exemplo. Imagina que isso daqui é uma luva que vem da ponta dos dedos até o ombro. O espírito chega do meu lado, não é qualquer espírito. Eu tenho que ter compatibilidade com ele, eu tenho que estar preparado para essa mediunidade. Então ele chega e coloca o braço dele dentro dessa luva, que é o meu braço direito ou o meu braço esquerdo. Enquanto ele escreve, eu não tenho consciência nenhuma do que ele está escrevendo. Eu poderia até comer um sanduíche com a mão esquerda, tomar café, fazer qualquer coisa, e o braço continuava lá, no automático. Na indireta, o espírito faz a mesma coisa. Ele calça essa luva, mas eu tenho consciência do que está sendo escrito. Não posso intervir, mas tenho consciência. Eu conseguiria comer o mesmo sanduíche, tomar o mesmo café, mas já sabendo o que estava sendo escrito aqui. Na indireta, ela vem por intuição, ela vem por pensamento. E é assim que muitos compositores recebem as músicas, as letras de música. Compositores e quem vai estudar harmonia. No caso da obsessão sobre o contrato, o livro Obsessão sobre o Contrato, eu vou contar mais uma curiosidade. Com esse mesmo computador, em 2012, entre 2012 e 2013, não vou conseguir precisar exatamente o mês, todos os dias eu me sentava, começava a ver com o computador. Outro detalhe, esse livro foi psicografado diretamente no computador. Não foi feito como os do Chico, e não estou dizendo que isso constitui algum valor maior, não, só estou dando exemplo. O Chico psicografava a lápis, poderia ter psicografado datilografando, não, mas a lápis, que tem um percurso, nós vamos falar nisso. E todos os dias eu via o texto baixando aqui na minha frente, dentro da minha cabeça. Eu via 3 linhas, quando a 4ª linha estava aparecendo, a primeira desaparecia, então eu só enxergava 3 linhas. E durante meia hora, 40 minutos por dia, eu recebia um texto. Eles desligavam lá o projetor deles, eu não conseguia escrever mais nada. Se eu escrevesse é porque eu queria. Então eu poderia ter sim interferido no livro, porque é psicografia indireta, mas sabendo e de longa data, porque desde os meus 15 anos, quando é que foi? 1987. Desde 1987 eu psicografo. Só que nunca foi fácil saber que é psicografia. Por quê, Pedro? Porque você não sabe se é o seu pensamento e o seu conhecimento ou se foi dado a você, se é emprestado. É muito difícil isso. Então passei muitos anos, mais de 30 anos, para entender que era psicografia. Não é tarefa fácil. Quando você está sentindo um mal-estar e você diz assim, será que isso é meu? Se não for meu, que afaste por 10 segundos. E aí de repente o mal-estar some, porque não é seu. Se for seu, ele continua. Então a psicografia ela pode ser direta ou indireta. E o nosso livro foi psicografado de forma indireta, não só pela intuição, mas a visão do texto. Alguma pergunta?
Nós prometemos falar um pouco sobre Moisés. Não será objetivo nosso nos aprofundarmos em nenhum desses tópicos. A ideia é entender o que é mediunidade, espiritualismo, como o livro foi escrito e outro detalhe, do que ele trata, na verdade, para dar uma visão do global para o particular. Tá certo? Moisés foi um hebreu criado entre os egípcios, era um príncipe do Egito, ele era filho de uma escrava hebreia, e naquela época que foi determinado matar as crianças, ela, mãe dele, abdicou do direito da maternidade e o colocou num cesto, eis o motivo que se chama aquele cesto, aquele berço portátil das crianças de Moisés. Colocou no cesto e ela viu que a princesa do Egito estava ali próximo. Colocou dentro do cesto, no rio Nilo, e de repente o cesto já estava perto de outra escrava e perto da princesa. Ela o criou como filho. Ele e Ramsés foram criados como irmãos. Só que quando chegou o dia e a hora dele assumir a patente dele de hebreu, ele foi defender um hebreu que estava sendo chicoteado desnecessariamente, e ele matou um soldado egípcio. Nem ele poderia fazer isso, porque ele não era egípcio, ele não era de verdade um príncipe, ele era um hebreu criado como egípcio, e ele fugiu para o deserto. Lá no deserto ele vê uma sarça, um arbusto, como se diz no Ceará, uma moita, que pegava fogo, mas não era consumida pelo fogo. E ele fez a pergunta: quem sois? A sarça, o fogo, responde: eu sou aquele que sou, aquele que fui, aquele que é e aquele que será, imutável. É isso que significa: eu sou o que sou. Então Moisés teve uma tarefa de trazer a primeira escrita, não psicografia, mas escrita direta para a humanidade. Quando ele consegue libertar o povo hebreu do Egito, e ele sobe o Monte Sinai, ele recebe 2 tábuas, que na verdade não são de madeira, saiba-se, são tábuas de pedra. Tábua é uma designação de uma superfície plana, de madeira ou de pedra. E Deus, na concepção das Escrituras, escreveu diretamente 10 leis. O decálogo. Aquele decálogo tinha 2 sentidos: um moral, espiritual, e o segundo era a primeira lei orgânica para uma comunidade. Então Moisés nos trouxe a lei de justiça. Leia-se lei de justiça com iniciais maiúsculas. Não é uma pequena lei. Ele nos trouxe a lei de justiça, de um entendimento que aquilo que foi feito de errado, ou que for feito de errado, precisará ser corrigido e pago. Tá? Como nós falamos antes sobre a mediunidade, e que Kardec nos franqueou a democracia da mediunidade, o entendimento dela, os profetas eram escritores cujos escritos entraram na classificação de livros sagrados, dividindo-se por sua vez em profetas maiores ou menores. Os primeiros são, por ordem cronológica, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Do segundo fazem parte os profetas Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O fato de serem chamados de profetas maiores ou menores não se refere ao seu valor histórico, e sim ao tamanho dos livros que a eles foram atribuídos. Mas os profetas eram o quê? Médios. Exatamente o que nós todos hoje somos compreendidos como médios. Tanto é que as outras religiões, como o catolicismo, o protestantismo, têm sim seus médios. Falar em línguas, orar em línguas, rezar, dar passe, todas essas nomenclaturas que as outras religiões têm, nós chamamos de passe, prece, só muda o nome. Todos são efeitos sim mediúnicos.
Os grandes objetivos dos profetas eram a pregação e o zelo pela pureza do monoteísmo. Vamos explicar essa parte. Qual é a razão do monoteísmo e de se primar pela pureza do monoteísmo? Vivíamos no mundo, no Egito principalmente, que para cada problema, para cada dificuldade, havia um Deus. Claro que não era um para cada um para cada 3, 4 situações. Deus da agricultura, Deus do amor, Deus da guerra e assim por diante. E eles faziam o quê? Sacrifícios, eles faziam oferendas. Será que isso ainda hoje não é feito? Claro que é feito. É feito pelos nossos irmãos umbandistas. Quando sacrificam algum tipo de animal ou oferecem alguma comida. É feito pelos católicos quando acendem uma vela. É feito pelas pessoas de uma forma geral quando fazem promessas. Sempre estamos fazendo oferendas. A palavra sacrifício, ela mudou de termo. E aí, nós temos muitas pessoas que durante a quaresma, período que estamos, elas fazem o sacrifício de não tomar refrigerante. Isso vai mudar muita coisa na vida do Cristo. Você não tomar refrigerante. Mas é um sacrifício que a pessoa está fazendo. Não comer carne é outro sacrifício que a pessoa está fazendo. E aqui eu não estou desdenhando de ninguém. É um sacrifício. Não é mais a morte de um animal, mas é um sacrifício. Ou seja, não vou me alimentar, não vou beber isso ou aquilo. E a pessoa passa a fazer um regime que só faz bem ao corpo dela também, não só ao espírito. O alerta para a manutenção dos bons costumes, de acordo com a lei divina, a intervenção em questões sociais, o anúncio de calamidades como forma de castigo de Deus pelo não cumprimento das suas disposições e a revelação de que o arrependimento conduziria a um futuro melhor e a salvação. Esse é o fundamento dos profetas. Eles traziam essas mensagens, eles eram mensageiros. E o que significa a palavra médium? Meio. É um meio de comunicação. Aquele que escutou dali e leva informação para lá. Então é justamente um mensageiro. O islamismo, por exemplo, considera que o Cristo não é Deus, mas é um profeta. Mesmo não reconhecendo que o Cristo é maior do que Maomé, mas ele reconhece que Cristo é igual a Maomé. É mais um mensageiro, é mais um médico. 1848 e 1853, portanto, século XIX. O que mais aconteceu no século XIX na humanidade que vocês lembram que foi importante para a vida atual? Revolução Industrial? Teoria da evolução das espécies? Nascimento da psicologia? Da psicanálise? Tudo isso aconteceu no século XIX. E também, 2 fatos importantes. Aí agora nós vamos fazer uma viagem inversa à psicografia, que começou com a tipologia, as pancadas. Em 1848, em Hydesville, as irmãs Fox, eram 3. Kate, Meg e Anne. Elas começaram, antes de dormir, a ouvir pancadas. E vocês sabem que nos Estados Unidos, as casas, elas são feitas de madeira, pela própria necessidade que eles têm de reconstrução. Então começou, antes de dormir, eles começaram a ouvir barulhos, um toque-toque. E aquilo virou, de algum modo, uma interpretação, uma forma de dialogar. Alguém aqui já fez a brincadeira do copo? Só tem santo aqui. Eu também já fiz. Quase que você morre, né? Graças a Deus a irmã não virou albino. Que bom que está encarnada. Então, a brincadeira do copo nada mais é do que um dos recursos de comunicação com o mundo dos espíritos. Só que em 1848 foi em Hydesville, as irmãs Fox. E começou a fazer pergunta. Um sim era uma pancada, uma resposta. 2, suponho, era um não. E isso começou a evoluir. Até que chegamos na França. Mas eu queria ler esse trecho aqui porque ele está fundamentado. Tudo que eu estou trazendo para vocês tem uma fundamentação, tem uma fonte. Tá? Ocorreu uma onda de interesses espiritualistas, vejam bem, espiritualistas,
não eram espíritas, são espiritualistas. Pelo mundo ocidental. Outro detalhe, no mundo ocidental, o mundo é dividido literalmente entre Ocidente e Oriente. E são coisas completamente diferentes. Até a escala musical dos orientais é diferente da nossa. Então são dois mundos distintos e nós vamos também entender por quê. A origem do degredo espiritual. O Ocidente veio de Capela e o Oriente veio de Andrômeda, se não me engano. Vão me perdoar algum lapso de memória, tá? Ou alguma falha na comunicação. Com destaque para os fenômenos mediúnicos. Esse heterogêneo movimento, ou seja, esse movimento tão cheio de diferenças, que tinha em comum a crença na existência e sobrevivência dos espíritos após a morte do corpo físico, bem como na possibilidade de comunicação destes com os vivos, ficou conhecido como espiritualismo moderno. E a referência é de Braud, Doyle, Trimble e Silver. Tá? Irmãs Fox. Em uma granja, ou seja, em uma fazenda, em um sítio da cidade de Heidelberg, nos Estados Unidos, a família metodista, eles não eram espíritas, eles não eram católicos, eles eram protestantes metodistas. Da família Fox, os pais e suas filhas, Catherine, Margaret e Kate, vivenciaram uma série de acontecimentos inusitados. Objetos moviam-se espontaneamente, golpes e pancadas sobre os móveis e até as paredes, aparentemente sem nenhum tipo de interferência física. Claro, se você for atrás da polêmica, vão encontrar cabelo em ovo, em qualquer coisa da vida. A pergunta é, no que você crê? Que o fenômeno era de fato verídico ou foi uma farsa? Dependendo do que você acredite, você vai encontrar informações. E aí vai corroborar com o seu pensamento, com a sua atitude. E nós não estamos aqui para convencê-lo sobre isso, ou nos aprofundar sobre este assunto. Tá? As mesas girantes eram literalmente mesas flutuantes. Começou na França, começou justamente em Paris. O que tratava? Lembra, a gente falou há pouco da brincadeira do copo? A gente colocava um dos dedos, o indicador sobre um copo de vidro, tinha que ser um copo de vidro, tinha que ser uma superfície lisa, e aí ele ganhava movimentação. Só com uma pessoa não conseguia movimentar, com duas raramente, geralmente de 3 para cima. Então nessas mesas, podia ter até 5, 6 pessoas. Mas quando aquela que tinha mediunidade de efeitos físicos, a habilidade de mover objetos, que ela colocava a mão, aí a mesa flutuava, subia, se mexia. Kardec ouviu, isso virou uma prática muito comum na França, nas residências, em alguns lugares públicos, porque era o fenômeno, e todo mundo aqui gosta de fenômeno. Quem aqui não é doido pela desobsessão? O que o Espírito vai dizer para mim? Todo mundo gosta, né? A sala de cura, todo mundo gosta de trabalhar na sala de cura também, porque ali está o grupo incorporado e existe algum fenômeno da incorporação, da explicação de algum fato. Então todos nós gostamos deste tipo de fenômeno, que não se aplica ao fenômeno da filosofia ou da psicologia, mas sim o fenômeno em si, ou seja, a ação de acontecer, de fazer alguma coisa. Kardec disse, não vou ver isso, eu não vou perder tempo com isso. Até que ele foi convencido e foi. Só que ele observou que naquela brincadeira, naquela demonstração, havia sim um princípio inteligente. E foi disso que ele tratou. Quando ele percebeu que havia um princípio inteligente, ele começou a fazer perguntas sérias sobre o assunto, e as respostas vieram, ele teve uma outra ideia. Ele categorizou perguntas, dividiu em grupos, por isso que o nome é chamado de codificação, a forma de organizar um pensamento, a forma de organizar ideias e de colocá-las no papel. Quando ele mandou correspondência para muitos médiuns na França, não só em Paris, mas no resto da França e alguns países da Europa, que ele recebeu de volta essas cartas, ele foi conferir cada uma, as respostas batiam. Havia um princípio moral e inteligente nas respostas.
Então Kardec simplesmente não um dia parou, sentou, pensou numa pergunta e deu a resposta. Foi o método científico utilizado por ele, que era um intelectual. Era um professor de matemática, ou seja, aritmética, gramática, era um intelectual. Tá? As sessões eram realizadas em ambientes domésticos, como já falamos, entre familiares e pessoas mais próximas. Só que isso popularizou a psicografia. Então, a primeira escrita que o homem recebeu foram os 10 mandamentos, impressos diretamente nas tábuas, nas pedras da lei, que viraram tábuas da lei depois do escrito, claro. Desde muito o homem olha para o céu e sente necessidade de 3 respostas: de onde vim, quem sou eu e para onde vou. Então isso é um resquício natural, muito natural, do degredo que sofremos para a Terra. Tá? Essa popularização, ela nos trouxe importantes contribuições e compreensões para a vida. E por esse motivo, Kardec é tão importante para nós. Ele não representa um profeta, ele não representa um santo, ele é apenas um trabalhador que se dispôs a fazer uma codificação, um apanhado de conhecimentos para nos transmitir. Mas isso foi no século XIX. Quem acredita e quem concorda que o Chico é a reencarnação de Kardec, como eu pelo menos acredito, essa obra veio para ser continuada nos quase 500 livros que o Chico deixou. Então, do mesmo jeito que o Velho Testamento teve o seu complemento no Novo Testamento, que o Espiritismo se considera como o elucidador, o consolador prometido e aquele que explica o que está acontecendo nas Escrituras. O Geraldo Lemos Neto nos diz isso em uma das muitas entrevistas que ele deu, ou em várias entrevistas, que o Consolador Prometido é sim o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a codificação, o Livro dos Médiuns, o Pentateuco, mas Kardec não tinha tempo, o corpo físico dele não duraria o tempo suficiente para fazer todas as atualizações. Aí reencarna como Chico Xavier e nos traz uma obra belíssima, fantástica, de quase 500 livros. Alguma pergunta até aqui? Ótimo, daqui a pouco eu começo a fazer as perguntas. Vocês devem lembrar que foi em 1853 que os fenômenos das mesas girantes aconteceram, que Kardec começou a visitar. Em 1857, 4 anos depois, o Livro dos Espíritos foi publicado. 4 anos depois, o Livro dos Médiuns, que responde justamente às questões da mediunidade. Porque quem de nós já não se achou esquisito, diferente dos demais, da família, dos amigos, ou chamado de doido pelos familiares, como antigamente se tratavam as pessoas, os médiuns, os não médiuns, e qualquer transtorno mental que tivéssemos, né? Em 64, 3 anos depois do Livro dos Médiuns, foi o Evangelho segundo o Espiritismo. 1 ano depois foi o Céu e o Inferno. A Gênese, em 68, 3 anos após o Céu e o Inferno. E esse é o nosso Pentateuco. Essa pesquisa foi feita no dia 3 de abril, tá? Ou seja, bem recente. No Livro dos Médiuns, sabemos que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Olha como é interessante. Quando nós vamos fazer uma graduação, nós estudamos uma vida inteira, prestamos um concurso, entramos na faculdade e vamos passar 4 ou 5 anos numa graduação para receber um diploma. Estudamos para receber um diploma. Assim que nascemos, recebemos uma mediunidade, uma faculdade mediúnica. E vamos ter que estudar o resto da vida. E nesse estudar o resto da vida, nós vamos precisar nos entender, respondendo as 3 perguntas: quem eu sou? Para onde eu vou é sua conduta. E de onde vem você já sabe, do degredo. Vimos de um outro planeta. Olha a importância de sabermos quem nós somos.
Olha a importância da saúde mental nas nossas vidas. Nós vamos mostrar um pouco mais adiante mais alguma coisa. Se porventura das promessas que estou fazendo eu não lembrar de cumprir até o final dos slides, me lembre que é para eu falar. Me ajude, porque a memória aqui é uma vaga lembrança. Kardec também deixou a informação que a obsessão espiritual ela pode ser de 3 tipos. Simples, não achem que simples significa insignificante. Ela é simples, ela não é insignificante, senão se chamaria insignificante. Fascinação e subjugação. O que é simples? Você está no caminho de casa, resolve passar em algum lugar, comer alguma coisa, encontra um amigo, ele está tomando uma cervejinha, você pede uma também, nenhum problema, só que naquele ambiente tem algum espírito que vai com a sua cara e lhe acompanha durante algum tempo e começa a drenar suas energias. Isso é obsessão simples. Fascinação. Quando o espírito, devido à sua vaidade, ele acredita que os seus feitos ou o seu guia é muito importante, ou que ele é extremamente importante. O espírito obsessor faz com que ele fique se achando. Então pega pela vaidade. E ele começa a achar que ele é o tal, que ele é o maior de todos, que é o fura-bolo, catapiolho. Ele é por aí. E ele começa a se tornar soberbo. Quanto mais soberbo ele se torna, mais palhaço ele se torna nas mãos desses espíritos que estão brincando com a cara dele, que vão levá-lo a várias decepções, a vários enganos e erros na vida. E a subjugação? Vamos lembrar do exorcismo da Igreja Católica. É justamente quando o ser humano médio, ele é subjugado, ele é dominado por um espírito que tem uma força maior do que a dele. E aí ele pode ser não só obsediado, ou obsedado, como ele pode se tornar possesso. É justamente aqui uma coisa interessante. Kardec diz, ou nos fez entender, que tudo isso é fruto de vidas passadas. E o livro da casa, a obsessão sob o contrato, nos mostra que a obsessão, ela pode ser contratada nessa vida, e não apenas trazida como uma dívida pretérita. Tá? E o que a codificação diz sobre obsessão? Entre as muitas dificuldades que a prática do espiritismo apresenta, é preciso colocar em primeira linha a obsessão, ou seja, o domínio que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. Está no livro dos Médios, na página 222, itens 237. Alguma pergunta sobre isso? Posso fazer a pergunta? Ele disse aqui sobre as muitas dificuldades que a prática do espiritismo apresenta. Interpretem isso para mim. Vamos abrir as venezianas, como eu gosto de dizer. Nós temos 3 tipos de obsessores, ou 3 níveis de obsessão. Nós, trabalhadores de qualquer casa espírita, ou qualquer pessoa que se presta a doar seu tempo. Nós temos os nossos credores, não obsessores. Vamos falar de credores particulares. Temos os credores do bem e os credores da casa. Aqueles que não querem que a casa continue, aqueles que não querem que o bem aconteça e aqueles que não querem que você triunfe dentro da sua mediunidade e na sua vida. Então nós combatemos 3. Mas se eu deixar de trabalhar na casa e me afastar, dá certo? Dá. Você está obedecendo ao império deles. Quando você desencarnar, ele vai lhe puxar pelo cordãozinho. Você foi um menino obediente, merece então ser levado para casa. Mas eu não sei que casa é essa que não seja as trevas. Se eu ficar, o que acontece? Entre as muitas dificuldades que a prática do espiritismo apresenta, se eu ficar, eu vou ter dificuldade.
Ah, porque agora eu me tornei espírita, eu vou viver no progresso, da prosperidade, da facilidade? Não. Você recebeu uma mediunidade para combater o mal que tem dentro de você e ao seu redor. A partir do momento que você combate as suas trevas, a sua ignorância, isso vai causar desinteresse e desconforto nos seus credores. Porque eles nos querem estúpidos, ignorantes, cegos e amorais. É o que eles querem da gente. Para que possam se alimentar das nossas energias cada vez mais. Mas se eu entro numa casa espírita, em qualquer religião, e eu passo a praticar, eu saio das trevas, eu saio da ignorância, do desconhecimento, e passo a desfrutar do aprendizado. Lembra justamente quando Adão e Eva, no paraíso, comem da fruta da árvore do conhecimento, o que todo mundo acha que era uma maçã. Não tem escrito lá que era maçã, se preconizou que era maçã e todo mundo acha que é maçã, mas não era maçã, era o fruto da árvore do conhecimento. Todas as vezes que nós provarmos do conhecimento, nós seremos responsáveis por aquilo que fazemos com maior intensidade. Se eu sei que é errado e faço errado, tem um peso maior, mas não deixa de ter peso, qualquer tipo de erro. Ficou elucidado isso? Posso continuar? Então vou fazer uma pergunta. Por que nenhum de vocês aqui presentes tem a aprovação da família de vocês para serem espíritas ou trabalhar nessa casa? Ou pouca aprovação? Como eles também são médios, eles sofrem a influência dos nossos credores espirituais, que querem nos desarmonizar, desestruturar e tirar das nossas missões. Então, muitas vezes, se os nossos credores não se tornam audíveis ou suficientemente cheios de convencimento para transformar a nossa atitude em uma mudança negativa, ou seja, nos tirar daquela casa, daquele trabalho, vai até a pessoa que nós amamos, deixa a pessoa doente, cria problemas, ela entra em desespero, cria uma situação para que ela não possa ficar sozinha, não queira ficar sozinha, e lhe prenda dentro de casa e, consequentemente, lhe desvirtue do seu caminho. Mas não é porque eles são pessoas ruins, os seus familiares, eles apenas estão mais à mercê do que nós já tivemos no passado, ou que estamos agora. Mas isso também não pode nos dar autoridade moral sobre os nossos amigos, parentes e familiares. O fato de nós estarmos enxergando essa luz não quer dizer que nós estamos superiores, que somos melhores a eles. E eles não são de todo bons nem ruins assim como nós. Eles merecem a nossa compreensão, precisam continuar merecendo o nosso amor e o nosso trabalho em prol deles também. Porque quando você vem trabalhar, você está trabalhando para você e para a sua família. E dizem que o céu é um lugar vazio. Ninguém que ama e que vê o seu sofrer está no céu. É vazio o céu. Sempre vão atrás de ajuda para os seus entes queridos. Pois não, professor?
de fato, elas ignoram, por elas ignorarem o conhecimento, elas criticam e ameaçam. Por exemplo, eu tenho um irmão na família que ele é testemunho de Jeová, né? E ele insiste em me mandar mensagens e links de coisas da religião dele. Bom dia, mãe, papai quer que eu leia. Meu irmão, tu tem que ler minhas coisas espíritas. E aí eu digo, não adianta você ficar me mandando, porque eu não vou conseguir aí não ler, se dar oportunidade. Eu já percebi que tipo, se acontece algo na família, porque eu estou dentro da casa espírita. O problema é meu, eu estou disseminando, estou dando abertura para essas coisas acontecerem na família, por conta do espiritismo. E assim, eu sou super, pelo contrário, eu sou super feliz que ele está dentro de uma religião, seja lá qual for, tá? E se tornou uma pessoa melhor dentro da religião dele. E assim, eu deixo isso muito claro, sabe? Mas não tem jeito, aí eu levo na boa, e de vez em quando eu dou umas cortadinhas também. Eu costumo chamar isso, professora Kiriane, de síndrome da Arca de Noé. Ou a gente faz ou os outros fazem com a gente. Quando a gente acha que aqui ou ali dá para salvar, que está todo mundo da família dentro, não posso deixar você se perder, não posso deixar você para o inferno, você tem que vir comigo, né? Mas acontece aqui também, viu? Aí eu volto a claro, olha, essa casa tem muito vivo, o lema dessa casa é a caridade. Olha o que, é que a gente faz. O meu papel dentro da família. Me diga aí, como é que tem sido? Porque eu tenho ajudado, feito coisas e coisas, mostrado também o papel da casa espírita. O que você fez de ruim, né? Aí eu começo a pegar a corda dele e mostrar essas coisas, sabe? Pode ser que um dia percebam também, né? Mas o principal é que já tem fé, né? Já tem alguma crença. Sobre essa questão das dificuldades que ele menciona aí, entre as muitas dificuldades que a prática do espiritismo apresenta, preciso colocar em primeira linha a obsessão. E a minha pergunta é exatamente sobre isso. Hoje, não falo somente do Jeff, mas em todas as casas sérias que trabalham com a espiritualidade. Já se tem conhecimento de combater todos os tipos de entidade, em tudo que existe hoje. Não. E a sua pergunta é excelente, a informação que eu vou dar vai lembrar muito um pouco como o comentário que a professora Kiriane fez, professora Sânia. De repente, só o certo somos nós. Ou seja, o seu irmão de outra religião, ele acha que o certo é ali e quer lhe salvar. Então, a informação que eu vou dar agora pode parecer que só o certo entre os espíritos e espiritualistas somos nós. Segundo a espiritualidade, apenas 3 casas no Brasil são nível 7, assim como o Jeff. E as outras? Qual a classificação? Eu não sei. Não sei. Mas na nossa casa ela vai lidar com todo e qualquer tipo de magia para desmanchar, dentro do merecimento de cada um. Então nós trabalhamos com padres, frades, freiras, heróis como São Jorge, crianças, pretos velhos, caboclos. Nós trabalhamos com o espiritualismo, ou seja, com as entidades que não pertencem a religião nenhuma. Foi o homem que codificou daqui para lá. Quando olha, não, isso aqui é de Umbanda, isso aqui é da Igreja Católica, a gente olha para todos eles como espíritos do bem. Mas nem todas as casas, ou pouquíssimas casas, têm condição de combater nesse nível. Nível 7. São só 3. Respondi a pergunta, professor? Pois não, cara. Vou fazer uma colocação também ver a respeito do tratamento da obsessão. Também tem tudo que está no tempo de ser resolvido. Tem o merecimento. E aí não adianta a espiritualidade ser competente, ter o conhecimento, saber fazer, retirar, mas a pessoa não está no ponto. No prazo, né? No prazo, na época de receber aquela, ser tudo resolvido, ser feita a limpeza, o tratamento,
precisa ter mais conhecimento para entender o que foi feito. Então vai voltar tudo. Eu vou aproveitar a sua pergunta, tio Gugu, e vou... A sua pergunta, na sua explanação, e vou fazer uma ampliação. No que se constitui a cura? É um processo. O primeiro passo é o merecimento. Você merece a cura que está pedindo? Vamos ver o seguinte: você tem bônus hora, você tem serviço de caridade. Digamos que de 0 a 100 você tenha 70, eu tenho 70% do que é necessário. Aí você chega para alguém, é comum a gente ouvir as pessoas falarem isso. Fulano, você pode rezar por mim? Estou precisando de ajuda, reze por mim. Então entra mais 10% dos 100, você já tem 80% da cura. Mas ainda não é o suficiente. Aí você vai atrás de um tratamento espiritual numa casa especializada, e essa casa, ela tem condições de identificar e tratar. Meu irmão, obrigado. Ela tem condição de identificar e tratar o problema. Mas a casa, no caso da nossa, ela é gratuita. O que a pessoa vai gastar para vir aqui? Tempo e gasolina. Mas eu não tenho carro. Vai pedir carona. Vai vir de Topic, ela está pagando. Ela está pagando pelo tratamento dela. Mas isso ainda assim não foi suficiente. Bem, então você vai ter 90% da cura, mas você vai ter que fazer uma pequena cirurgia. Você vai ter que pagar. Do seu suor, do seu trabalho, da ajuda de alguém, você vai ficar devendo a alguém pelos os outros 10%. E aí você consegue a cura. Então, por isso que uma das dificuldades da prática do Espiritismo é a obsessão. E se nós tivéssemos adesão à filosofia do Evangelho, nada em nós pregaria tão fácil quanto prega, como a água numa parede sem reboco. É diferente de uma parede com revestimento. A água desliza, a quantidade de água vai deslizar muito mais fácil. Esses são os pontos. Então, quanto mais eu coloco de amor dentro de mim, seu irmão está estudando as Escrituras, à medida que o tempo vai passando, ele vai fazendo dialética. Isso é bom para mim, isso não serve mais. E ele vai colocando o amor para dentro. Isso acontece em todas as religiões. E por isso que no fator obsessão espiritual é imprescindível o estudo do Evangelho. Não há evolução, não vamos falar ainda em evolução e ascensão, ainda hoje. Eu afirmo que nós vamos, que é um dos slides. O resto que eu prometi, eu não sei não, só se vocês me lembrarem, tá? Mas nós vamos entender o que é evolução e ascensão, tá bom? Eu vou passar isso daqui e vou chegar bem aqui. Pululam em torno da terra os maus espíritos. Vamos dar uma ideia agora de espaço. O chão que nós estamos pisando, ele corresponde a qual parte do umbral? Nós estamos no fundo do umbral. E umbral nós sabemos que significa território ou passagem, parte de uma passagem, de transição. Nós estamos no fundo do umbral, ele vai até 50 quilômetros de altura, mais ou menos a altura da atmosfera terrestre, e lá nos 50 quilômetros, como se fosse uma ilha, está, por exemplo, nosso lar. Abaixo dos nossos pés está as trevas. Então nós estamos no fundo do umbral. É como se o umbral fosse isso aqui, bem aqui está nosso lar, e nós estamos aqui. A partir dessa linhazinha aqui é treva. Então, em outra dimensão? sim, outra dimensão espiritual. É porque começou -se a falar em dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, multidimensões, estão trazendo um conhecimento que é muito grande para caber na nossa compreensão ainda. Mas a gente pode dividir entre dimensão material e dimensão espiritual. Todas as outras são espirituais. Tanto é
que um guia espiritual, ele está no plano espiritual, mas ele não é visto pelo obsessor, ele está do lado do seu obsessor. E o obsessor não está vendo, por quê? Por conta da vibração dele. Como ele vibra muito rápido, ele é imperceptível para os olhos do obsessor, e os dois são imperceptíveis para a minha visão. Então, estão na mesma dimensão? Não. Entendeu? Nós vamos ver ainda, vamos considerar aqui 7 dimensões dentro do quadro pedagógico. Diga, professor. A diferença para o inferno do católico é que o católico diz que o inferno tem fogo. E a gente sabe que não tem. Porque se tivesse fogo, tinha luz. O umbral é como se fosse o purgatório. É a associação. O paraíso, as colônias espirituais, o purgatório, o umbral, e as trevas seriam o inferno para o católico ou para os demais espiritualistas. Então, olha, pululam em torno da terra os maus espíritos, ou seja, no umbral, ou em cima da terra, ou no entorno, ou embaixo dela, do nosso terra, a crosta terrestre, tá? Vou continuar aqui a leitura, de repente tem alguma coisa para explicar. Em consequência da inferioridade moral de seus habitantes, a ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma provação ou expiação e aceita como esse caráter. O planeta Terra não foi criado como um mundo de provas e expiações. Ele foi criado como um mundo inferior, rústico, primitivo. Nós estamos na segunda fase, provas e expiações, e vai acabar daqui a até 2050. Começou em 1850 e vai terminar em 2050. Até lá, esses terremotos que vocês viram em Mianmar, de 7,7 graus na escala Richter, que matou muita gente, mas ao mesmo tempo matou pouca gente, porque aquele tsunami que teve na Tailândia, algum tempo atrás, que agora não consigo me lembrar, matou 200 mil pessoas. O que morreu agora em Mianmar foram as 4, 5 mil pessoas. É considerável. Uma pessoa é considerável, que dirá 4 ou 5 mil. Mas isso vai se tornar comum. Os desastres da natureza vão se tornar comuns. Quem é que está seguro? Ninguém. Somos seguros pela nossa fé. Somos salvos pela nossa fé. E pelas nossas obras, a fim de que não nos glorifiquemos. Qual a importância de estar na matéria ou fora dela? Nenhuma. O importante é estarmos bem. Você está bem? Pronto. Ah, mas quando é que eu vou ver o meu parente? Quando é que eu vou? Eu não quero deixar os meus familiares. Não, mas vai deixar. Vai se juntar aos que já foram. Qual a importância, gente, da vida na matéria? Materialismo. E a gente sofre muito mais. Agora, se eu estou bem, se a menor fração do espírito é o mental, e o meu mental está bem, eu tenho saúde mental, eu consigo entender o que é alegria, felicidade, com aquilo que eu tenho e não com aquilo que eu não possuo. Eu entendo como infelicidade, como tristeza, como mal-estar. Se eu sou feliz com o que tenho, com o que percebo, eu estou no céu. Eu vou estar no céu na matéria e fora dela. E quanto mais eu tiver esse conhecimento, saindo da minha ignorância, como disse o professor Kiriane, o professor Samuel, Gutenberg, quando eu saio dessa ignorância, eu adquiro luz, conhecimento. E em qualquer lugar eu serei feliz, desde que eu entenda os princípios do local. Ainda falando sobre essas mudanças, né? A gente sabe que está na transição planetária e tudo que está em torno da vida parece um caos, né? Com relação às situações, à geopolítica, às catástrofes. Mas eu percebo que
está ocorrendo uma tensão maior no humano. Né? E aí, é exatamente nesse ponto, né? Como é que essa tensão maior ocorre no humano se geograficamente está tudo da mesma forma que é? Se nada mudou, mas mesmo assim o humano em si mudou. Pandemia de 2020, nós falávamos naquela época, vocês devem lembrar que nós conversamos, fizemos alguns estudos na época. A pandemia, ela piorou o que era ruim e melhorou o que era bom. Ela não fez passe de mágica. Ela não pegou o invejoso, o egoísta e transformou numa pessoa boa. Não fez isso. Ela piorou quem era ruim. Piorou a saúde mental das pessoas. Acabou pela violência, pela falta de costume com muitas famílias. Então só piorou o que era ruim. E o que foi que ela melhorou no que era bom? Naqueles que se resignaram na sua fé, na sua compreensão. Foi isso que aconteceu. Eu tenho uma teoria que é minha, e vocês não são obrigados a concordar com ela. Se os espíritos trevosos, nível 7, que nós vamos falar sobre eles ainda nessa tarde, eu prometo. Se ele é denso, semi-materializado, quando uma pessoa tem uma espinha no rosto, olhando para a pele, a saída da espinha é isso aqui. Tem um bojo aqui cheio de massa cremosa. Mas para sair eu tenho que apertar, e às vezes tenho até que cortar essa espinha para ela sair. Ela abre assim. Para eu tirar essa massa cremosa de dentro, eu não tenho que aumentar a saída? Por que vão tirar espírito trevoso da terra, do interior da terra, sem abrir caminho? Terremoto. Tem que abrir para ele passar. Ele não é elevado, ele não é etéreo, ele não consegue passar por uma parede dessa. Então ele não vai passar das trevas, do centro da terra, para a atmosfera. Precisa afastar. Que nem num parto fórceps. Tem que puxar. Isso é terremoto, gente. Então, quanto mais materializado é esse espírito, mais dificuldade ele vai dar de ser transportado, de ser retirado. Porque ele tem uma massa. Ele pode não ser igual à massa do nosso corpo, dessas paredes, mas ele tem uma massa considerável. Essa é a minha teoria. Tá? Alguma pergunta sobre isso? Seguir. Eu acho que você nem só terminei de... Não, mas foi bom. Eu vou responder ele tudo. Perguntou, né? Quem provoca quem, né? Porque ela disse, o ser humano, porque o ser humano mudou, castigou, aí essas catástrofes. Né? Quem passou por uma pandemia é diferente de quem não passa. Quem passa por uma guerra diferente do que passou. É diferente de como? É uma pessoa mais preparada, é uma pessoa mais revolta. E aí, que momento que o plano espiritual, né, entra? A catástrofe ela vem primeiro, porque o homem, né, desencadeou. A mente do homem está assim, nesse momento de evolução, de tempos, porque o mundo está do mesmo jeito, acho que foi mais ou menos isso que eu quis dizer, mas por que o homem ele tem mudado, porque o homem está tão revolto hoje, está tão mais agressivo? Obrigado por me trazer de volta a questão que a Sânia levantou. Agora eu vou responder de forma completa. Magnetismo é o nome. Há uma previsão de um planeta se aproximar da Terra de muito tempo. Comumente, popularmente chamado planeta Chupão, Ibiros também. Esse planeta ele arrasta naturalmente
aquilo que lhe é magnético, aquilo que lhe é possível de atrair. À medida que ele se aproxima do planeta, ele começa a intensificar o nosso magnetismo, o nosso psiquismo. Quem tem tendência, quem é irritadiço, se irrita com facilidade. Quem é mais calmo demora para se irritar, mas não quer dizer que não se irrite. Então haverá uma faixa, um limite dessa frequência, dessa intensidade. A pandemia veio para nos tirar a liberdade, confinamento. Pelo menos, se não fossem as leis, a gente teria ficado mais solto, só que morreu muito mais gente na última pandemia de 100 anos atrás do que nessa última, proporcionalmente. Morreu muito mais. As medidas sanitárias eram outras, a população era menor, mas percentualmente morreu mais gente. Veio para nos frear, né? Opa! Na verdade, veio obedecer, eu vou antecipar uma informação, a nossa psicosfera. Vocês já viram um halo de luz semelhante a esse objeto aqui na minha frente, que está desligada a luz, mas vocês já viram está ali, ó, em São Jerônimo. Estão vendo o halo de luz ao redor da cabeça dele? Aquilo dali é um simbolismo da psicosfera. Aquilo que eu vibro, que é meu corpo mental, que dali é a representação do corpo mental, ou psicosfera. Nós estamos na melhor fase do planeta Terra em termos de solidariedade. Nunca se teve tanta solidariedade. Não é incrível isso? Viu a reação da Rosana? Não foi imediata? Mas vamos lá. Quando nós éramos crianças, algum tempo atrás, qual era o projeto de renda do governo? Tinha. É porque você não conheceu. Só que naquela época o projeto de renda era através do trabalho. Chamava-se frentes emergenciais. Ou seja, para ganhar o dinheiro tinha que trabalhar. Agora, para ganhar dinheiro, você não pode trabalhar. Você não pode trabalhar. Ganha mais quem trabalha mesmo. Pois é. Quem trabalha está bancando quem não trabalha. E antes todo mundo trabalhava, ganhava pouco, mas ganhava. Então, onde é que eu quero chegar? Hoje em dia, apesar dessa brincadeira, a ajuda, a facilidade, tem menino, menina, criança por aí que ainda não conhece o iogurte. Iogurte não é mais luxo. Na nossa época era um artigo de luxo. Então isso quer dizer que a ajuda está chegando de forma mais fácil, perto da extremidade. Então a solidariedade aumentou no planeta Terra. Muitos programas, o Live Aid, o We Are The World, né, fizeram a música para ajudar quem passava fome na África. A fome ainda é uma decisão dos governos. A gente sabe disso, a gente não vai entrar numa questão política, mas também a vontade de trabalhar é uma indisposição do sujeito. Aí a gente não vai entrar nesse mérito, nessa dialética aí não, né? Vai ter justiça algum dia? Não. Enquanto nós estivermos num planeta de provas e expiações, mesmo no mundo regenerado, somente quando nós chegarmos num planeta de categoria feliz, como é Júpiter, é que todas as desigualdades vão sumir. Mas esse psiquismo, abalado pelo materialismo, que nos abala, o ambiente abala a nossa subjetividade, e a nossa subjetividade reflete na nossa cultura, na cultura familiar principalmente, ele precisa ser revisto pela religião. Porque não é porque eu não tenho que eu tenho que me revoltar. Não é porque eu não posso que eu devo me revoltar. Mas não é para eu simplesmente me regozijar porque eu não tenho e achar que eu vou para o céu porque eu sou pobre, como diz no Evangelho, que só os pobres herdarão o reino dos céus. Não é esse tipo de pobreza material que se fala. É a pobreza da vaidade. Temos que ser pobres de vaidade. Aí sim nós conseguimos entrar em qualquer emprego, viver em qualquer meio e chegar no plano superior. Então esse nosso psiquismo está abalado porque a conta está chegando.
A conta está chegando. O dia do partir está chegando, que é a transição planetária, 2050. Faltam 25 anos. Então está todo mundo em polvorosa. Lá embaixo começa a polvorosa. Eles sabem. Os dragões sabem que vão ser deportados. Eles sabem. E eles começam a agitar o exército deles, ou os seus exércitos, para causar uma guerra nuclear. Se eles causarem uma guerra nuclear, atrasa o degredo deles em 900 anos. Porque a Terra vai ficar envolta numa poeira cósmica, atômica. Bom, literalmente o Sol não vai entrar e eles vão poder subir para onde nós estamos agora. Então eles querem causar, sim, uma guerra nuclear. Por isso que nós nesse canal, nesse programa a gente escuta nos canais espíritas, vai vir muitas entidades de luz, né? Vai falar do Senhor Chico Xavier, alguns seres, né, de alto nível vibracional vão reencarnar para essas missões, para impedir, talvez. Não vai acontecer nada disso. Não vai acontecer a guerra nuclear. Ela pode até começar, mas ela não termina. Por quê? Porque a previsão é que o nosso planeta evolua. Se não evoluir agora, vai evoluir depois. Mas já vieram desde a década de 70 com as crianças índigo. Essa ajuda na Terra vem chegando. Das crianças índigo vieram as crianças cristais, que foi na década de 90, se não me engano. Então esses espíritos estão reencarnando para nos ajudar nessa transição planetária. Outra informação interessante, quando você olha para a nossa atmosfera, vocês lembram, algum tempo atrás, os mais velhos vão saber disso, os mais novos pesquisem, como era a cidade de Cubatão, em São Paulo. Era uma cidade densa de poluição. Então você imagina que a psicosfera da gente se estende ao meio. Tudo isso aqui, gente, que vocês estão vendo limpinho e clarinho, é na verdade barrento. Para os doutores chegarem no Jefa, é como se o Jefa fosse uma chaminé, o fosso de um elevador. Eles sobem, eles entram lá por cima, descem, andam por aqui, ou vão a qualquer lugar, as nossas casas, mas na hora de subir não sobe por lá não. Eles têm um lugar de subida, é aqui. Do mesmo jeito que as entidades trevosas não entram no Jefa por aquelas portas. Entram por baixo. Sabiam disso? Os doutores entram por cima, como fosse um elevador, até o térreo, que é o nosso, e esse fosso continua até as trevas. As entidades entram por baixo. Quem é que entra por aquela porta? Os sofredores, os doentes, os viciados, nós vamos falar sobre eles. Os enfermos, os que morreram de um pileque. Eles andam no meio da rua, mas sem enxergar nada, só enxergando o próprio pensamento, a própria extensão. Não sabiam disso? Uma pergunta, eu não sei se eu vou adiantar. Se for, também. Depois eu faço. Os dragões, eles não conseguem subir, então eles mandam os trabalhadores deles para agir aqui, eles nunca vêm aqui. Não. Não conseguem, não tem autorização, e se subissem matava todo mundo pelo magnetismo deles, que é muito pesado. Do mesmo jeito que o Cristo, se ele descer sem reter a luz dele, ele queimava todo mundo, queimava o planeta inteiro, como o Sol. A luz do Cristo é como a luz do Sol, queima todo mundo. Mas não há proporcionalidade. A falta de luz dos dragões não é inversamente proporcional do Cristo, não. Eles não chegam nem perto da luz do Cristo, nas trevas. A negatividade deles não chega nem perto do Cristo. Se o Cristo quisesse acabar com tudo, era só descer. Pulverizava tudo como uma bomba atômica. Mas como é que ele vai fazer isso com os irmãos dele? Sabendo que cada um tem seu tempo? Não pode, não deve. O processo do limite
Vai vir. Mas aí eles vêm com salvação, né? Não vêm por esse lado. Eu não sei se eles vão ser salvos, ou se eu vou ser salvo. Mas no final desse período de transição, com essa ajuda dos que estão reencarnando também, vai vir. Outro exemplo aqui é a questão de fé, mas considerando que todos vocês são médios no Jefa ou ligados ao Jefa de forma indireta, quando a desobsessão, a sala de cura, metade dela era a sala de desobsessão, que a gente tinha só meia parede dividindo de um lugar para o outro, eu estava fazendo desobsessão e de repente, pela intuição, não foi evidência, é intuição, sumiu o teto da casa, as paredes, sumiu tudo. E eu vi como se fosse em cada poste dessa rua Princesa Isabel, eu vi uma nave espacial estacionada. Só posso estar ficando doido agora. Mas eu estava vendo, eu estava olhando para cá e vendo tudo aqui. E realmente existiu, acontece isso. Porque o transporte dos espíritos que estão no Jefa, nos andares superiores principalmente, que vão ser levados para a colônia, é levado em nave espiritual, para não dizer espacial. Eles não são, eles não tem outra forma, eles não conseguem flutuar. Então eles têm que ser levados. Então, quando acontecer o que as religiões preveem, Jesus vai voltar, vai ser um momento de grande transformação, e aqueles que têm olhos de ver, virão. Vamos ver. E aqueles que serão, o que é o arrebatamento? Vão deixar os corpos físicos e serão arrebatados, levados em espíritos. Para onde? Para as colônias. Porque os que vão para outro planeta também vão de nave, com a nave, mas só que vão para o planeta Quiron. Essa é a diferença. Mas a forma deles verem isso, pensarem isso é correta. Só que não vai ser do jeito que eles estão desenhando. Mas vai acontecer sim, vai ter um grande resgate. Para levar para a colônia aqueles que precisam, para levar para outro planeta os que devem ser levados. Certo? Alguma outra pergunta? Terminei de responder a sua pergunta? Eu espero. Porque eu não sei se eu respondi. Os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. Esses são os que vão ficar no planeta Terra. Segunda, que tem a propensão a fazer o bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros que atingirão o supremo grau de perfeição. Esses estão aqui em menor número, vão permanecer como o Dr. Bezerra de Menezes para nos ajudar nessa transição. Ele pediu para ficar na Terra mais 500 anos. E podem ir para outros planetas no momento que quiserem, praticamente. Então nós temos 3 categorias: espíritos puros ou perfeitos, espíritos bons e espíritos imperfeitos. Quem é que vai se mandar para aquilo? Os imperfeitos, os corruptos e os que praticaram o mal em grande intensidade. Esses não ficam mais aqui. Irmão Adão, dá uma pausa aí, por favor.